Seja bem-vindo a Lagoinha Canoas, lugar de novas histórias. Nesse momento, você vai ter a oportunidade de assistir uma mensagem que, sem a menor sombra de dúvidas, vai fazer total diferença na tua vida. Com certeza você vai ver algo poderoso da parte de Deus a partir dessa mensagem. A minha oração é que você gere expectativas no teu coração para tudo aquilo que Deus, sem dúvida, vai liberar sobre você nessa hora, no nome de Jesus. Amém. Chegou a hora de ouvirmos a palavra de Jesus. Quem está ansioso por ouvir as palavras de Jesus aqui nessa noite? Amém? E que bom que são as palavras dele, porque se fossem as minhas palavras, você estaria ferrado. Coitado de você. Ah, tadinho. Mas que bom que é as palavras dele. E o pregador, ele tem como principal objetivo explanar as palavras do mestre, porque ele é o mestre, ele é o professor, ele é o Deus Todo-Poderoso, é o sábio. É aquilo que nós compartilhamos, é aquilo que nós ouvimos e cremos a respeito de Jesus. E é por isso que nós não nos vestimos de santidade, mas nós adoramos aquele que é santo e sabemos que também estamos sendo transformados à sua imagem a cada dia. É por isso que nós, crentes aqui em Lagoinha, não precisamos nos vestir de uma falsa santidade, de uma falsa espiritualidade, mas é o que nós carregamos, é o que importa. Não é aquilo que nós vestimos, mas é aquilo que nós carregamos e está no nosso coração. Então é por isso que o pastor hoje, bem doido, bem louco, vestido, parece um guri, mas eu sou um guri, é claro. A calça pode ser apertada e também pode ser rasgada, mas a mensagem jamais muda. A mensagem jamais é modificada. A mensagem ela deve ser pura e verdadeira, emanando desse púlpito por toda a igreja. Eu estava brincando hoje. Se alguém mexer comigo hoje, eu vou contar uma história. Vou dizer que eu estava indo para a igreja, caminhando, tropecei numa pedra, caí e ralei o joelho. Mas ninguém perguntou, que bom. A mensagem é pura e verdadeira, e nós precisamos anunciar essa mensagem, porque é essa mensagem que cura, que transforma, que muda qualquer situação. Não são as minhas palavras, mas as palavras de Jesus, pura, verdadeira. E é por isso que eu bato tanto nessa tecla. Bíblia, palavra de Deus, relacionamento com Ele. Não depender do pastor, dos pastores, da igreja, mas tenha um relacionamento profundo e íntimo, e você diretamente com Ele. Não terceirize o seu relacionamento com Jesus, vá direto à fonte, você pode. A mensagem hoje é sobre perseverança. Perseverança, e o tema principal dessa pregação, da perseverança, não é simplesmente para que eu possa permanecer, mas é para que eu possa permanecer perseverante no meu relacionamento com Jesus. Essa é a principal perseverança que nós precisamos, e ela vem através do ouvir e ouvir da palavra de Jesus. Portanto, abra sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu São Lucas, capítulo 8, versículo 4 em diante. Lucas capítulo 8, versículo 4. Quem achou diz amém. Quem não achou não diz nada. E não se preocupa que vai passar aqui no telão também. Glória a Deus, aleluia. Lucas capítulo 8, versículo 4 diz assim: certa vez aglomerou-se uma multidão, e gente de todas as cidades veio ao seu encontro. E Jesus disse por meio dessa parábola: o semeador saiu a semear a sua semente. Enquanto semeava, parte da semente caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Outra parte caiu sobre as pedras, e depois de brotar, secou, pois não havia umidade. Próximo versículo. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e com ela e sufocaram as plantas. Próximo. Outra ainda caiu em boa terra, cresceu e deu boa colheita,
a 100 por 1. Tendo dito isso, exclamou: aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Seus discípulos perguntaram-lhe o que significava esta parábola. Ele disse: a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino de Deus, mas aos outros falo por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Próximo. Este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus, e as que caíram à beira do caminho são os que ouvem, e então vem o diabo e tira a palavra do seu coração, para que não creiam e não sejam salvos. As que caíram sobre as pedras são os que receberam a palavra com alegria quando a ouvem, mas não têm raiz. Creem durante algum tempo, mas desistem na hora da provação. As que caíram entre os espinhos são os que ouvem, mas ao seguirem o seu caminho, são sufocados pelas preocupações, pelas riquezas e pelos prazeres desta vida, e não amadurecem. Mas as que caíram em boa terra são os que, com o coração bom e generoso, ouvem a palavra, a retêm e dão fruto com perseverança. Amém. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Tua palavra é viva e verdadeira, Senhor. Que haja um mover do teu Espírito Santo através da tua palavra nessa noite. Move os nossos corações. A tua palavra é como uma espada afiada de 2 gumes, que vai entre juntas e medulas e é capaz de discernir a intenção dos corações. Eu te peço, Espírito Santo de Deus, fere-nos com a tua palavra nessa noite, Jesus. As tuas palavras que são fiéis e verdadeiras. Amém e amém. Meus irmãos, Jesus adorava falar através de parábolas. Jesus adorava falar através de histórias, de figuras, de linguagens. E ele apresenta para nós essa parábola do semeador. Em Mateus capítulo 13, nós encontramos em um capítulo apenas 7 parábolas de Jesus. E realmente Jesus gostava de ensinar através de parábolas. Ele gostava também de ensinar através de figuras, de imagens. Tanto que quando Deus quis falar sobre humildade, Ele não fez um discurso, mas Ele pegou uma criança nos braços para demonstrar o que é ser humilde. Quando Ele quis falar sobre a influência do mal no mundo, Ele também usou uma figura de linguagem, diz que vocês são o sal e a luz do mundo. Quando Ele quis falar sobre o mal, Ele falou que o fermento leveda toda a massa. Portanto, nós precisamos compreender o que está por detrás das parábolas de Jesus. Mas aqui Ele fala para nós o porquê que Ele fala sobre parábolas. Os discípulos perguntam: mas Jesus, qual é o significado desta parábola? Jesus prontamente responde, Ele não esconde a resposta, mas logo Ele responde qual é o motivo de falar sobre através de parábolas. Então Ele diz: o propósito da parábola é revelar de forma mais plena a verdade àqueles que aceitam o mistério. É revelar de forma mais ampla, mais clara, para aqueles que creem na palavra, que creem que Jesus é a palavra. Mas também, por outro lado, tem um outro motivo, que também é ocultar daqueles que rejeitam o óbvio. Aqueles que rejeitam, que não acreditam, também não vão entender o que Jesus está querendo falar através da palavra. É por isso, meus irmãos, que nós entendemos a palavra de Deus quando nós cremos nela e entendemos que quem nos dá a direção, quem nos dá a revelação é o próprio Deus através do Espírito Santo dele. É o próprio Espírito Santo que fala conosco através da palavra dele. E realmente Ele pode falar conosco no abrir das nossas Bíblias. Ele pode nos dar uma palavra, uma direção todos os dias, porque a palavra dele é viva e eficaz. É o único livro em que o autor está presente,
O autor está falando, o autor está conversando, o autor está nos direcionando. Jesus é a própria palavra. O termo parábola é um termo grego que significa colocar ao lado para medir, ou comparação, como parâmetro. Então Jesus usa essa parábola para trazer um grande ensino aos seus discípulos. Um grande ensino que no final dele, o final desse texto vai falar sobre perseverança, e nós já chegaremos lá. Mas a parábola começa dizendo que o semeador saiu para semear, e nós já sabemos, porque Jesus disse que a semente é a palavra. Então a palavra está sendo semeada nos corações, e o primeiro grupo que está sendo colocado aqui é a semente que caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves dos céus a comeram. Ou seja, aqui representa um grupo de pessoas que têm os seus corações endurecidos, até ouvem a palavra, mas não compreendem. Homens e mulheres insensíveis à palavra de Deus, orgulhosos, distantes, que não acreditam, que não creem, que são indiferentes à palavra. E realmente nós precisamos nesses dias entender que a palavra de Deus, tudo que nós fazemos aqui na igreja é santo e precisa de reverência para as coisas de Deus. Nós não estamos aqui brincando de evangelho, brincando de igreja, brincando de pregar ou de cantar, mas nós estamos aqui proclamando vida, e vida em abundância. Nós estamos aqui, na verdade, em guerra contra o diabo. Nós estamos aqui em guerra contra o mundo. Nós estamos aqui indo na contramão do mundo e pregando que Jesus é a única solução. É por isso que nós, toda vez que eu venho para pregar, para cantar ou adorar o Senhor, eu estou vindo para a guerra, porque hoje é noite de salvação, porque toda vez que nós estamos pregando, exaltando a Jesus, Jesus cura, Jesus transforma, Ele faz tantas coisas no meio do seu povo, mas nós precisamos crer nisso, e não sermos indiferentes à pregação do Evangelho, à adoração ao Senhor. Não podemos ser indiferentes ao culto a Jesus. Não podemos vir de qualquer jeito, não podemos adorar de qualquer jeito. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos de reverência no culto, prestar atenção na palavra de Deus, porque se nós nos dispersarmos com qualquer coisa, nós não vamos receber a sua palavra, nós não vamos entender o que Ele tem para nós, e nós sairemos da mesma forma. Não importa quem está pregando, não importa quem está cantando, o que importa é que Jesus está aqui para ser adorado por vocês. O que importa é a nossa adoração sendo emanada aos céus. Como eu bem falei, não importa a vestimenta, pode vir até de camisa do Inter, não tem problema. Você vai ser um pouco hostilizado aqui, porque a maioria é gremista aqui na igreja, mas está tudo bem, está tudo certo. Você vai se converter um dia, mas nós não podemos ser indiferentes. Nós vamos para o culto para cultuar. Nós não vamos para o culto para nos encontrar com alguém. Opa, vou para a igreja para botar a conversa em dia. Não, nós vamos com uma missão: para adorar a Jesus. Não para adorar aos pastores, aos músicos, mas para adorar e exaltar a Jesus. Então nós precisamos ter entendimento que o diabo, ele quer roubar a nossa semente. O diabo, ele quer roubar a palavra, porque a palavra é que transforma, a palavra é que muda, a palavra é que nos faz ser perseverantes em todo o tempo. Sabe por que nós não abrimos a nossa Bíblia todos os dias? Porque o diabo, ele luta contra isso, porque o diabo, ele tenta colocar tantas coisas na nossa volta para nos dispersarmos daquilo que é santo, daquilo que realmente importa. Eu vejo por mim mesmo, porque nós precisamos nos regrar a cada dia. E a gente pega o celular hoje, meu Deus, meus irmãos, eu não dou conta mais. Eu confesso para vocês que eu devo ter uns 70, 80 grupos no WhatsApp. Eu não olho mais, eu só coloco na barra para baixo ali, eu não olho mais. Respondo só as perguntas no direto, não tem como.
É muita distração hoje. Você pega o Facebook, você pega o Instagram, você começa a ver aqueles vídeos, e eu já fiz isso, aqueles vídeos do Reels, e aqueles vídeos engraçados, de batendo, não sei o que lá, e carro, não sei o que lá. Quando passou 1 hora, 2 horas, distração. Quantas horas nós poderíamos estar orando ao Senhor, lendo a sua palavra, mas aí nós dizemos, não tem tempo, pastor, não tenho tempo para ler a Bíblia, pastor. Seminário lá, pastor, tinha que ler a Bíblia, o Novo Testamento todo em 6 meses. Não deu, não tinha tempo. Tinha que ler 2 livros, pastor, não deu tempo. Não é que não deu tempo, você que não priorizou as coisas de Deus. Simples. Um outro grupo é a semente que caiu em pedras, depois de brotar secou, pois não havia umidade. Essas pedras não são pedras visíveis. Entenda que Israel era uma camada do solo muito rochoso, muita pedra. Em algumas partes de Israel, a camada era tão próxima da superfície que era apenas alguns centímetros. Era plantado, até crescia alguma coisinha, mas logo depois morria e acabava. Para muitos crentes o início é promissor. As pessoas chegam enlouquecidas, não, eu quero Jesus, eu quero fazer, eu quero acontecer, eu quero servir, blá, 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 blá. Desanima, some, acabou. Começa 1 milhão, mas depois já estão se arrastando, porque a sua semente foi deturpada por as coisas do mundo, porque realmente não entendeu o que estava acontecendo, que a palavra precisa gerar em nós fruto, vida e constância, perseverança na palavra. Um outro grupo é o grupo em que a semente cai em meio aos espinhos, e aqui estão os corações ocupados. Essa semente cai em coração ocupado, que até ouve a palavra, mas se distrai com tantas outras coisas. O coração é um campo de batalha muito disputado, como eu bem falei. E uma coisa que tem atrapalhado essa perseverança no relacionamento são as distrações, até mesmo dentro da igreja. Porque as pessoas querem servir, eu quero servir, mas não estão se relacionando, não estão se entregando, não estão crescendo espiritualmente, estão até mesmo crescendo visivelmente. Olha como ele trabalha, olha como ele serve, mas como está o seu espiritual? Como está a sua vida de oração? Como está a sua vida de leitura da palavra? Outros ainda usam de argumento o serviço para tapar o sol com a peneira, para tapar os seus pecados, para se auto-justificar. Não, eu sirvo na igreja, eu sirvo lá todos os cultos, está tudo certo. Mas sua vida continua a mesma, a sua vida espiritual continua a mesma. E aí está um grande perigo: corações ocupados com tantas distrações. É claro que nós precisamos servir, e é óbvio, nós precisamos que os irmãos sirvam, mas o principal, meu irmão, não é o serviço, é o seu relacionamento com Jesus. Portanto, como está o seu relacionamento? Como está a sua perseverança em buscar as coisas do alto e não da terra? Nós estamos muito preocupados com as coisas da terra, com o visível, mas a nossa preocupação tem que ser com o invisível. Buscar as coisas do alto e não da terra. É interessante que Salomão, um grande sábio, sucessor do rei Davi, o rei Davi morre, e naquele tempo acabam as guerras. As guerras são cessadas. Agora entra Salomão, o sucessor de Davi, e ele faz aliança com muitas nações, e ele casa com muitas mulheres de outras nações, e aí é instaurado a paz. Aí é instaurado a paz geral, porque ele casou com muitas noivas de diversas nações. Mas a Bíblia aponta toda para Jesus. Salomão falhou,
Mas agora Jesus, ele é um Salomão perfeito. Enquanto Salomão teve muitas noivas, muitas alianças sendo feitas para trazer paz, Jesus faz uma aliança só, como uma noiva de diversas nações, que é a igreja. Então Salomão, aquele sábio, ele traz várias sabedorias para nós, provérbios de Salomão, e uma das suas sabedorias das mais conhecidas: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, observe o seu caminho. E é muito legal esse versículo, que nós pensamos, realmente temos que trabalhar, temos que agir, beleza, tudo bem. Mas aqui está apontando para uma coisa da terra. Agora Jesus, o perfeito Salomão, ele aponta para uma coisa do céu, quando ele diz assim, em Mateus capítulo 6: olhai para as aves do campo, que não semeiam nem colhem, mas o Pai Celestial as alimenta a cada dia. Enquanto Salomão dizia para nós observarmos uma coisa da terra, e a formiga, ela trabalhava, a formiga ela tem um hábito de carregar mais peso que o seu próprio corpo, muito trabalho, muito serviço. Agora Jesus diz para nós olharmos para o alto, e no mesmo ensino ele diz para que nós íamos a buscar as coisas do alto. No mesmo ensino Jesus diz assim: buscai os tesouros do céu e não da terra. Da terra a traça e a ferrugem consomem, mas do céu não consomem. Nós precisamos buscar as coisas do alto. Esse tem que ser o nosso principal objetivo na casa de Deus e na nossa vida. E não somente servir, fazer e festa e acontecer, não. Como está a sua vida espiritual? Como está a sua vida de relacionamento com Deus? Como está a sua perseverança em se relacionar com Jesus? Essa é a pergunta que eu faço para você hoje. Então nós chegamos agora na última terra, na última semente, a terra boa, corações frutíferos. As 3 primeiras classes não dão fruto, mas agora a terra boa são corações que dão frutos. As sementes, elas brotam, elas dão vida, e não são sufocadas pelas provações, não são sufocadas pelo diabo, não são sufocadas pelos espinhos, porque a sua vida está totalmente alicerçada na palavra que é Jesus, que é a nossa rocha. Então aqui nós encontramos agora aqueles que ouvem as palavras, guardam no seu coração, geram fruto, ouvem a palavra no coração honesto e bom, e conservam-no, e dão fruto com perseverança. Meu irmão, relacionamento com Jesus, ele se é dado através da perseverança. Essa parábola aqui, ele está falando sobre o reino de Deus. O reino de Deus, como diz um texto, que um homem encontrou um tesouro no campo, vendeu tudo que ele tinha para comprar aquela terra, porque ele sabia que ali tinha um tesouro, e ali somente era a ponta do tesouro, porque deveria ter muito mais. Assim é o reino de Deus. Assim também como a Bíblia diz que o reino de Deus é tomado por esforço, é tomado com força. Em outras versões diz que é tomado por violência, mas não é violência física, é persistência, é perseverança no relacionamento, em buscar o reino de Deus, é perseverança em buscar as coisas do alto, onde a traça e a ferrugem não consomem. Até quando nós vamos buscar as coisas aqui da terra? É claro que é muito bom ter riqueza e buscar ser bem sucedido, não tem nada contra isso, mas o problema é quando nós buscamos somente as coisas da terra, e não olhamos para as coisas do alto, e buscamos as coisas do alto. Aí está um grande perigo. Isso significa que nós estamos sendo vencidos, nós estamos distraídos. Mas agora, quando a semente é semeada em terra boa, os corações são frutíferos,
É pelo pé, é pelo fruto que se conhece a árvore. Como está o seu relacionamento com Deus? Como está a sua perseverança nas coisas de Deus? Será que você está desistindo por qualquer coisa? Ah, mas o pastor não me cumprimentou. Ah, porque aconteceu uma fofoca ali. Ah, porque a igreja é feita de pessoas falhas, pecadores. Mas qualquer coisa nós desistimos, qualquer problema nós retrocedemos. Que relacionamento é esse que se é dado, medido através de um relacionamento humano com outra pessoa? Que relacionamento é esse com Deus, que ele é medido através de um relacionamento com outra pessoa? Não me importa o relacionamento com outras pessoas, isso não vai afetar o meu relacionamento com Deus. Só que hoje há muitas distrações, e é claro que nós temos que buscar ser perfeitos em Cristo Jesus e aperfeiçoar a sua igreja até a vinda dele. Mas nós não podemos olhar para o lado. Aonde há fofoca, nós temos que cessar. Nós temos que acabar com isso. Nós temos que dizer um basta para isso. Para toda a confusão instaurada, nós precisamos dizer um basta em nome de Jesus, e olhar para ele e apontar para ele. Jesus é perfeito e nós precisamos buscar essa perfeição, esse aperfeiçoamento nele e não nas pessoas. Como está a sua perseverança no seu relacionamento? Como está a sua perseverança? Como está a sua fé hoje? Será que a sua fé, ela é falha? É pequena? Será que a sua fé hoje, ela tem limites? É interessante que a Bíblia conta para nós em Mateus 15, que existia uma mulher cananeia, e essa mulher tinha uma filha, que era possessa por demônios, há muito tempo. Jesus está caminhando com os discípulos. De repente essa mulher interrompe Jesus. Ela estava sofrendo há muito tempo, há muitos anos. Ela interrompe Jesus e diz: filho de Davi, tem compaixão de mim. Sabe qual foi a resposta de Jesus? Nenhuma. Jesus não respondeu nada para aquela mulher. Ela ficou no vácuo. O que essa mulher poderia ter feito com essa negativa de Jesus? Ela poderia ter ido embora, ela poderia ter desistido, mas não, ela continuou. Tanto que os discípulos que estavam com Jesus falaram para Jesus: Jesus, repreende essa mulher, manda essa mulher embora, essa mulher é muito chata. Mas ela continuou e disse: Senhor, socorre-me. O interessante é que essa mulher não falou para Jesus qual era o problema dela. Ela não falou: Jesus, olha, a minha filha está lá em casa, ela está possessa por demônios há muito tempo, eu estou sofrendo há tanto tempo, Jesus. Ela não falou. Jesus não ouviu, mas ele sabia. Jesus não estava aquém daquela situação, mas estava no controle dele. Imagina essa mulher diante da negativa de Jesus, e ela já tinha ouvido falar: Jesus é aquele que está curando, aonde ele passa, pessoas são transformadas, pessoas são curadas, eu quero isso, eu preciso disso. Ela foi atrás. A primeira resposta ela não teve, foi negativa, não teve resposta alguma, mas ela continuou: Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me, Senhor, socorre-me. Mas agora Jesus dá uma resposta para ela. Mateus capítulo 15, versículo 21. Jesus dá uma resposta para ela, diz assim: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-los para os cachorrinhos. Jesus está dizendo assim: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Jesus primeiramente está dizendo assim para ela: eu não vim para você, eu vim para os judeus, eu vim para salvar os de Israel.
Mas essa mulher continua na sua perseverança. Ela não desistiu diante das negativas de Jesus. Então ela responde para Jesus. Diante dessa resposta ela diz assim: Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do seu dono. Ela teve mais uma negativa de Jesus, mas ela não desistiu. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé. Meu irmão, Jesus não estava sendo ignorante com aquela mulher. Jesus não estava negando a sua situação, não. Ele estava aprimorando a sua fé. Ele estava gerando mais fé ainda naquela mulher. Isso se deu através da perseverança, de não desistir. Mas por que você está desistindo na primeira vez que você recebe uma negativa? Você não pode receber um não, você já desiste. Essa mulher não desistiu. Então Jesus diz assim para ela: grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquela hora a sua filha ficou sarada, ficou boa. Mas porque ela não desistiu, ela não retrocedeu. Meus irmãos, se nós usarmos como base as negativas que nós recebemos do mundo, nós não vamos em lugar nenhum. Em janeiro de 2023, daqui um mês, eu vou completar 10 anos do chamado pastoral. Eu vou completar 10 anos como pastor. Não parece, né? Tenho apenas 30 e pouquinhos anos, mas já se foram 10 anos. E eu falava ainda essa semana para o pastor que me separou para o ministério. Eu falei para ele: olha, vai fazer 10 anos no mês que vem que Jesus falou contigo, para me encaminhar contigo, para me andar contigo, porque Jesus mostrou para ele algo sobre a minha vida, um ministério na minha vida. Mas não pense que durante esses 10 anos foram só alegria, só tudo certo, tudo maravilha. Não. Quantas vezes eu pensei em desistir diante das circunstâncias, diante dos nãos, diante das dificuldades. Quantas vezes. Mas a nossa vida não é medida pelas negativas, mas a nossa vida com Jesus é medida pela nossa perseverança. Como está a sua perseverança da sua fé? Eu não sei o que você necessita hoje, mas seja perseverante. Talvez você não alcançou ainda o que você tanto precisa, mas continue perseverante. Eu não sei qual é os teus sonhos, mas não se acanhe diante do primeiro não, do segundo não, do terceiro não, mas tome posse e diga: eu vou conquistar aquilo que me foi prometido. O Senhor é comigo, eu vou ser perseverante. Eu vou crer o que Jesus tem para mim, aquilo que Ele falou para mim há anos atrás, aquele sonho, aquele ministério. Eu não vou desistir. Se Deus te chamou, Ele vai completar em você a sua obra. Não desista, não retroceda. Assim como Jacó lutou com Deus em Peniel, até que ele fosse abençoado. Ele lutou com o anjo e disse: eu não vou te largar até que tu me abençoes. Eu não vou te largar até que tu me abençoes, até que tu derrame a tua bênção sobre mim. Quantos de nós desistimos na primeira negativa? A nossa perseverança tem que ser uma constância em Jesus. Diante das negativas, o Senhor está nos testando, Ele está nos aprovando, está nos aperfeiçoando. Não olhe para as circunstâncias, mas olhe para Jesus. Olhe para Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. As circunstâncias vêm, as dificuldades vêm, mas isso tudo tem que ser usado como um trampolim para aumentar a nossa fé em Jesus Cristo, para aquilo que Ele tem para nós. Portanto, nós não podemos
desistir jamais. A nossa fé tem que ser aumentada a cada dia. É interessante que quando o profeta Eliseu, já estou encerrando, o profeta Eliseu está com os seus discípulos, no momento em que eles estão no meio do deserto, no meio do mato, eles estão com fome. Então ele manda que um servo vá tentar achar alguma coisa para eles cozinhar e comer. E o servo vai e busca algumas folhagens e coloca na sua roupa e traz e derrama sobre a panela e corta, e ele cozinha. Então aqueles homens se alimentam, e quando eles se alimentam, eles percebem que aquele cozido, aquela folhagem, era uma folhagem venenosa. Mas e agora? Eles já comeram. O que fazer agora? Então o discípulo diz assim: ó homem de Deus, morte na panela, tem morte na panela, ó homem de Deus. Então o profeta Eliseu se levanta, cheio de autoridade de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, e pede farinha. Eu imagino essa cena. Como assim farinha? O que Eliseu quer com farinha nessa altura do campeonato? Nós já comemos uma parte do veneno. O que ele quer com farinha agora? Alguém traz farinha para Eliseu. Eliseu pega a farinha e coloca dentro da panela, junto com o veneno. Ele não tira o veneno, não tira a folhagem, e coloca por cima a farinha. E agora ele diz: podem comer. Aqueles homens comeram. Talvez a maioria de nós, ou todos nós, não comeríamos, porque nós duvidaríamos, nós não teríamos fé suficiente para acreditar no homem de Deus, na sua ação de colocar farinha na panela. Como eu preguei quarta-feira retrasada, eu falei que Jesus é o pão da vida, não é mesmo? Jesus é o pão da vida. O pão representa Jesus. Nós ceamos agora, nós partimos do pão de Jesus. O pão é feito com farinha. Naquele momento, a farinha representa o pão que quebra todo o veneno. Naquele momento, a farinha foi derramada sobre a panela, e eles se alimentaram. Jesus, o pão da vida, Ele restaura a nossa fé nele. Ele restaura os sonhos. Ele restaura a nossa perseverança, a nossa persistência nas coisas do alto. Você talvez está desistindo, você está enfermo há muitos anos, e você já pediu oração, você já consultou médicos, mas persevere. Que seja hoje que Jesus te cure nessa noite. Pode ser hoje, por que não? Eu tenho fé suficiente para orar por você nessa noite. Eu tenho fé suficiente para orar por você e você ser curado nessa noite, hoje. E quem tem fé aí e está enfermo, você virá aqui à frente daqui a pouco, e nós oraremos por você, e você será curado. Nós precisamos começar a agir diante da nossa fé, e não ficar estáticos, sem nos movimentarmos. O reino de Deus é tomado por esforço, perseverança, persistência. Qual é o seu sonho? Qual é o seu ministério? Ele não acabou, ele não terminou, mas ele está prestes a começar, e é agora, é agora. Se coloque em pé, igreja.
Romanos capítulo 5 vai nos dizer: portanto, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos também acesso pela fé a esta graça no qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, aprovação, e a aprovação, a esperança. A esperança não causa decepção, visto que o amor de Deus foi derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Nos gloriamos até mesmo nas tribulações, porque isso vai causar perseverança. Nós não desistimos em meio às perseguições, às tribulações, mas nós perseveramos. Crente não anda para trás, mas só olha para frente, para Jesus. Crente não tem ré, é como um foguete, só anda para frente. A nossa fé precisa estar focada em Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus. Feche seus olhos, meus irmãos, adore a Jesus essa noite. Enquanto nós cantamos, adore a Ele. Você que foi tremendamente abençoado por essa mensagem, eu queria te pedir no nome de Jesus para entrar em contato conosco através do link que está na descrição desse vídeo. Nós queremos te ajudar a viver esse novo tempo, nós queremos te ajudar a viver essa nova história. Eu já tentei viver uma nova história sozinho, mas não consegui. É necessário sim da ajuda e do apoio de tantas pessoas para que a gente possa de verdade viver aquilo que é bom, perfeito e agradável da parte do Senhor, para que você possa viver esse novo tempo, essa nova história. Sem dúvida, você vai precisar do apoio e da ajuda de muitos de nós, e nós queremos ser esse lugar de conforto, nós queremos ser esse lugar de segurança, nós queremos ser esse lugar de renovo, nós queremos ser esse lugar de libertação, nós queremos ser esse lugar de salvação, nós queremos ser esse lugar de novas histórias para você, no nome de Jesus. Por isso eu te peço, entre em contato conosco através desse link e vamos juntos viver uma nova história.